O que é que os livros têm a ver com democracia? Hoje eu vou falar da relação dos livros com a democracia, mas calma, eu não vou forçar a barra, tá? Eu não vou fazer o discurso romântico da importância da leitura, de como a leitura forma cidadãos melhores, de como a leitura é importante no processo de formação do indivíduo. Não, eu vou falar sobre uma perspectiva histórica a partir do que diz Byung-Chul Han neste livro aqui, Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia, um livrinho da editora Vozes, com tradução de Gabriel Philipson. No início da democracia, a mídia determinante era o livro. Este estabelece um discurso racional do esclarecimento. A esfera pública discursiva, essencial para a democracia, se deve ao público leitor pensante. Isso Byung-Chul Han diz na página 25. Na página 26 ele segue: sem a impressão do livro, não teria sido possível haver o esclarecimento, que faz uso da razão, do pensamento raciocinante. Na cultura livresca, o discurso apresenta uma coerência lógica. Em uma cultura determinada pela impressão de livros, o discurso público é caracterizado, em geral, por uma disposição coerente, regulada de fatos e pensamentos. Portanto, vamos entender aqui o contexto histórico que o Byung-Chul Han está se referindo. Vamos pensar uma coisa. A revolução que foi a invenção da prensa de Gutenberg. Gutenberg inventou a prensa por volta de 1450. O que era a prensa? Eu não sei se vocês já viram. Eu pude ver mais ou menos como era dessa época num museu da tipografia e da xilogravura lá em Campos do Jordão. E como funciona? É um molde de metal do tamanho de uma página de um livro, em que você vai colocando as letrinhas e os espaços vazios para formar a página de um livro. Então são várias pecinhas, né, com cada letra. Depois de pronto, você usa isso como um carimbo. Então você carimba a página. Claro, leva bastante tempo para colocar essas pecinhas todas e fazer uma página só, mas isso é muito menos tempo do que levava os livros antes da prensa de Gutenberg, que era através dos copistas. Então, antes da invenção, 1450 mais ou menos, imagina que os livros eles só circulavam através de copistas, pessoas que copiavam à mão um livro inteiro para então passar adiante. Normalmente esses copistas eram monges que estavam lá reclusos, portanto tinham tempo, né, para ficar dedicando a literalmente copiar um livro que existia para fazer outro. Inclusive eles tinham muitas técnicas, né, para fazer fontes bonitas e aquelas letras, sabe aquelas letras grandes que começam e tal? Vem daí, porque o livro era escrito à mão. Obviamente, imagina um monge, por exemplo, fazer uma nova cópia da Bíblia. Quanto tempo ele tinha que escrever com uma boa caligrafia para fazer uma Bíblia? Com a prensa, embora leve o tempo para você montar a página naquele molde, você, a partir daquele molde, consegue fazer 100, 200, 300 páginas. E assim sucessivamente com todas as páginas do livro,
e ao final você vai ter 100, 200, 300 unidades desse livro. Portanto, a velocidade com que foi possível publicar livros depois da prensa de Gutenberg é algo que revolucionou totalmente a forma de comunicação na sociedade. Então veja, mas muito mais livros passaram a circular no mundo, né? Sobretudo a gente está falando aí de Europa, depois que os livros passaram a ser feitos com essa prensa. Isso foi fundamental para transformar os livros em objetos que fazem não só parte da cultura, mas como fazem a mediação do conhecimento. Começaram a surgir depois, alguns séculos depois da invenção da prensa, filósofos que estavam tentando desvincular a ideia do Estado, de uma organização política e social, da igreja, muitas vezes retomando as ideias lá dos antigos gregos. E é por isso que Byung-Chul Han, nesse trecho que eu li, ele fala em esclarecimento no sentido específico, né? Inclusive ele coloca esclarecimento com letra maiúscula, porque tem a ver com essa ideia filosófica do esclarecimento que foi muito difundida pelo Kant. Inclusive tem um livrinho, deixa eu pegar ele aqui. Este livrinho aqui, da Penguin e Companhia das Letras, que é daquela coleção Grandes Ideias, um livrinho bastante curto, 103 páginas, em que tem um texto resumido, não é resumido, né, porque é o texto original, mas assim, o Kant publicou isso num jornal da época, um pouco para resumir a sua ideia de esclarecimento. Então surgiu este texto aqui, o que é esclarecimento, que está nessa ediçãozinha junto com outros textos. Portanto, o esclarecimento aqui tem esse sentido filosófico kantiano e que vai ser uma base para a gente depois entender como se deu a formação da democracia moderna, inclusive também da própria Revolução Francesa. Portanto, ideias como essas, ideias que pautavam a racionalidade como central para a organização da sociedade e não mais a fé, e não mais a submissão a um rei, mas sim a racionalidade, o discurso lógico racional. A difusão dessas ideias só foi possível graças ao livro. E ao livro, não a um livro específico, ao objeto livro. E não somente o objeto livro, como objeto livro difundido em massa, porque existia a prensa, que foi, claro, se aprimorando cada vez mais. Então, Byung-Chul Han vai dizer que a sociedade democrática, tal como a gente conhece hoje, e que, sobretudo, se estabeleceu com força a partir do século XIX e com o fortalecimento dos Estados-nações, ou melhor, dos Estados-nação, o estabelecimento dessa democracia, que é a que a gente conhece até hoje, que normalmente está ligado a uma representação, né? Então é uma forma de governo popular indireta. Normalmente as pessoas votam e elegem um presidente ou elegem um parlamento que vai indiretamente eleger um primeiro-ministro. Aí vai, claro, ter variações entre presidencialismo e parlamentarismo. Essa sociedade, segundo Byung-Chul Han, só foi possível por causa dos livros. Portanto, os livros são, de fato, fundamentais para o estabelecimento da democracia. Mas veja, então, se o livro foi importante para o início da democracia, ele também é importante para a continuidade da democracia. E é por isso que o Byung-Chul Han vai dizer que a democracia está degenerando para uma infocracia. O que é isso? O livro ele estabelece uma cultura livresca
que é uma cultura baseada no raciocínio lógico e na construção de argumentos. Argumentos esses que são colocados no debate público. Então, começa a haver debate entre ideias. E a partir desses debates de ideias, passa-se então a ter uma construção coletiva de quais são os melhores caminhos para o desenvolvimento da sociedade. E, claro, o símbolo maior disso são os debates presidenciais, inclusive. O Byung-Chul Han vai usar um exemplo bem interessante do debate entre o republicano Abraham Lincoln, que ganhou a eleição e se tornou muito famoso, e o democrata Stephen Douglas. Isso aconteceu em 1854. E o Byung-Chul Han vai falar que, a princípio, Douglas falou durante 3 horas inteiras em um debate. Na réplica, Lincoln também falou por 3 horas. Depois teve a continuação do debate e cada um falou por mais 1 hora. Então você imagina, isso é absolutamente impensável hoje em dia, né? Os debates presidenciais têm um cronômetro na TV e raramente alguém fala por mais de 3, 4, 5 minutos seguidos. E se a gente pensar na rede social, então, os vídeos assistidos, né, nesses novos formatos aí das redes sociais, normalmente tem 1, 2 minutos. Então, é impensável que a nossa cultura atual consiga construir um argumento lógico que tenha uma quantidade de tempo tão grande quanto essa. E, na verdade, mesmo que a pessoa possa fazer isso, é impossível que alguém de fato consiga manter a atenção nesse discurso por tanto tempo. E é por isso que o Byung-Chul Han vai falar dessa degeneração em infocracia como uma consequência da perda da cultura livresca. Ou seja, a mídia principal que organiza o conhecimento e a transmissão do conhecimento humano deixa de ser o livro e passa a ser o smartphone e as mídias digitais. Se no livro eu desenvolvo com calma um argumento lógico e que depois pode ser rebatido, discutido, ou até ter uma resposta através de um outro livro de alguém que discorda, nas mídias digitais não há tempo para desenvolver o raciocínio. E, na verdade, sequer há a construção de um argumento. Porque a rede social se pauta em imagens. E mais do que isso, no famoso meme. Frase do próprio Byung-Chul Han: as mídias eletrônicas de massa destroem o discurso racional marcado pela cultura livresca. Então, além de infocracia, ele também vai usar o termo midiocracia. A política da racionalidade, digamos assim, a ideia de que a sociedade é pautada por um debate público racional, em que discursos diferentes entram em embate para se decidir o que é melhor, isso é substituído por uma política do entretenimento das mídias digitais. É uma substituição do discurso com coerência lógica por uma disputa por atenção pautada sempre numa lógica de entretenimento. Isso vai ter 2 consequências principais para o Han. Uma é o que ele também chama de infodemia, em que todo mundo produz e consome informação, mas a informação ela é algo descartável e ela é algo rápido, ela é algo que não exige, que não permite, na verdade, tempo de maturação. Portanto, a informação ela é somente aditiva, ela não cria narrativas a longo prazo e, portanto, ela impede que se consiga adquirir conhecimento. Por isso que ele vai dizer que com a informação perde-se o saber e perde-se a experiência que conduz à compreensão dos fenômenos. Porque os discursos racionais, eles só são produzidos a longo prazo. Por isso que um livro, mesmo que um livro fino,
Ele vai te conduzir por um pensamento com uma sequência lógica e vai acrescentando argumentos para mostrar que o ponto de vista do autor faz sentido ou está correto. Algo que é impensável na mídia digital, que é muito mais veloz e que precisa te convencer não através do raciocínio lógico, mas através do impacto imagético, que está ligado necessariamente a uma questão afetiva. Portanto, a informação afetiva, ou seja, aquela imagem que gera um impacto emocional, ela se torna mais eficaz do que um argumento fundamentado. E todo mundo já deve ter visto isso na internet, né? Às vezes uma imagem forte, que pode até ser uma fake news, ela tem um impacto muito maior do que um argumento longo que explica a complexidade daquele fenômeno. E por isso que é muito difícil convencer uma pessoa através da lógica de que aquilo que ela está vendo é mentira, ou de que aquela solução que está sendo proposta naquela imagem sensacionalista é uma solução simplista, que não vai resolver de fato os problemas, porque os problemas são bem mais complexos do que aquilo. Portanto, essa rede social que a comunicação se dá com imagens e com memes, obviamente ela vai enfraquecer a ideia do argumento, do discurso lógico. Sobretudo porque as imagens não argumentam. As imagens só convencem a partir de um estímulo emocional. Portanto, se o livro e a cultura livresca foi fundamental para o estabelecimento da democracia moderna, a perda da cultura livresca também parece ser um motivo, se não o principal motivo, do enfraquecimento da democracia, que é uma das teses do Byung-Chul Han, mas não só dele. Muitos autores têm falado do enfraquecimento da democracia. E se pensarmos em como o debate público está raquítico, como está difícil argumentar e dialogar, a gente pode entender que esse é o primeiro passo de decadência da democracia, a dificuldade de se ter debates lógicos e racionais e de estabelecer diálogos com o outro. Para finalizar, portanto, quero só ler um trechinho em que o Byung-Chul Han diz assim: a democracia é lenta, prolixa e tediosa. A propagação viral de informações, a infodemia, prejudica, assim, de modo massivo o processo democrático. Argumentos e fundamentações não cabem em tweets ou memes que se propagam e multiplicam em velocidade viral. A coerência lógica que caracteriza o discurso é estranha à mídia viral. Portanto, fica a pergunta para nós que gostamos de livros, porque eu imagino se você está vendo esse vídeo e acompanha o meu canal, é porque você se interessa por livros. Não só livros assim de não ficção, de filosofia, de política, mas também por livros de ficção, por romances. Será que faz sentido a gente lutar pelos livros? Será que faz sentido a gente ainda buscar um resgate da cultura livresca? Ou seja, da ideia de se desenvolver argumentos lógicos? Repito, não só com livros de não ficção, mas também com livros de ficção que podem construir histórias que geram sentido? Talvez sim, ou talvez seja uma vã esperança. Esse é o canal Marcos e os Livros. Hoje eu falei de Infocracia, do Byung-Chul Han. Eu te convido a se inscrever no canal, primeiramente, e também deixar os comentários que eu sempre respondo, para que a gente possa estabelecer aqui um diálogo e ir construindo ideias juntos, certo?
Muito obrigado e até o próximo vídeo.